Mindfulness, eles são baseados nas práticas meditativas da tradição, principalmente da tradição budista, do Zen e do Vipassana. Esse é o Jon Kabat-Zinn, que criou esses programas no final da década de 70 do século passado, e ele começa a chamar esses programas de clínica de estresse. Então isso nasce dentro do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, e já nasce no ambiente da saúde para aplicação em pacientes. Esses programas então são altamente estruturados, eles têm começo, meio e fim, a gente pode falar que eles são manualizados, e eles têm uma carga padrão. Em geral, eles acontecem durante 8 semanas, com uma sessão semanal, em torno de 2h30, mais um dia de prática de retiro, práticas mais intensas, com grandes períodos de silêncio, que é opcional. Existem também momentos de psicoeducação, de educação sobre o estresse, sobre o manejo do estresse. E, entre aspas, as tarefas de casa, que são as recomendações para que a gente incorpore o que a gente aprenda nas sessões no nosso dia a dia. Na verdade, esse é o aspecto mais fundamental desses programas, que a gente consiga aprender as técnicas e incorporar essas práticas no nosso dia a dia para que haja sustentabilidade e para que as pessoas possam criar autonomia em relação às práticas de mindfulness. Algumas práticas são core, são fundamentais. Em geral, eu uso o corpo como âncora para eu treinar a atenção e essa atitude correta. As principais âncoras são a própria respiração, que é a prática mais conhecida. Eu também faço uma prática em movimento, caminhando. Existem também os movimentos corporais com atenção plena, baseados muitas vezes em exercícios de yoga. E o body scan, que a gente traduz como escaneamento corporal, que seria usar as sensações nas várias partes do corpo para eu estar presente no meu corpo e nesse momento. E também o que a gente chama de práticas informais. Então, aquelas 4 que eu citei seriam as práticas formais, baseadas em técnicas meditativas, onde eu deveria reservar um tempo do meu dia para praticá-las e para aprender e incorporar efetivamente essas práticas no meu dia a dia. Ao mesmo tempo, essas práticas me permitem treinar o estado de mindfulness, de awareness, para que eu leve isso nas minhas várias atividades durante o dia. Isso que a gente chama de prática informal, ou seja, eu levar a ideia de mindfulness para qualquer coisa que eu esteja fazendo no meu dia a dia. Existem vários programas de mindfulness, esses programas estruturados. Em geral, 90% do programa são as práticas, mas eu adapto a parte educativa, psicoeducativa, para o público-alvo que eu trabalho. O primeiro programa e original do Kabat-Zinn é o Mindfulness Based Stress Reduction, que seria um programa para estresse em geral, mas vários outros foram derivados deles, em especial o Mindfulness Based Cognitive Therapy, que trabalha com um público-alvo específico de pacientes com depressão, que já tiveram vários episódios prévios, ou seja, tem um risco elevado de novamente ter um quadro depressivo. O Mindfulness Based Relapse Prevention, que é para prevenção de recaída em dependência de substâncias, de drogas, dependências químicas em geral. E vários outros, como por exemplo o Mindfulness Based Relationship Enhancement, para relações interpessoais, entre cônjuges, por exemplo. E também, hoje em dia, a gente tem várias psicoterapias, que a gente chama de psicoterapias de terceira geração, de terceira onda, que incorporam o componente mindfulness, dentre outros vários componentes. Por exemplo, a terapia dialética comportamental, que trabalha com pacientes com transtorno de personalidade borderline, e a terapia de aceitação e compromisso, que pode ser usada para ansiedade e em vários contextos da sociedade. Então, são psicoterapias que incorporam entre os seus componentes mindfulness. E, só exemplificando, mindfulness, além da área da saúde, também tem sido usado na sociedade como um todo. Por exemplo, um programa que eu apresento que chama Care for Teachers, que é um programa que utiliza a ideia de mindfulness para professores de ensino fundamental e médio, associando com a ideia de aprendizagem socioemocional. As corporações também têm usado. Um exemplo paradigmático é o Search Inside Yourself, que é um programa que nasceu na empresa Google,